Oi, pessoal. Trancou tudo pra mim, eu não conseguia mais ouvir a Fer. Acho que é a minha internet, provavelmente. Deixa eu ver se tem gente aqui. Oi, oi, oi. Desculpa, acho que a gente teve uma falha aqui na internet. Esperar a Fer entrar de novo. Não sei por que isso aconteceu, eu não tava escutando e vendo mais nada. Deve ser a minha internet aqui. Desculpa a interrupção aí, pessoal, mas deixa eu só chamar a Fê de novo pra gente continuar. Fê, travou tudo pra mim. Vocês me escutavam, eu não sei até onde que as meninas me escutaram, o pessoal me escutava. Pois é, eu acho que dá pra gente retomar ali, né, um pouquinho de tempo que você tava falando e aí a gente segue nas Tá, dicas. eu vou tentar colocar meu fone aqui, Nanda, porque eu acho que... Hum. Mas eu acho que não é o fone, Fê, eu acho que é a internet. Não. Não era o fone. É, Eu te escutava, eu te escutava é, bem, mas ficou congelada pra mim. Eu não sei até onde vocês me escutavam. tá. Alguém pode só nos dizer assim o que que vocês conseguiram ouvir do que a gente falou? Ó, tá travando de novo. Ai, será que é um horário que todo mundo. Fê Gomes dava para ouvir. Então, eu acho que era eu que estava falando ali no final, né? Acho que eles Ih, me escutaram até o fim. Então, acho que. assim, Nanda, só para retomar, assim, Uhum. tecnologia é uma maravilha quando funciona, né? Sim. Ah, não, eu que, assim, a reflexão que eu quis fazer, assim, Ah, a gente tá falando dos nãos. É verdade. exatamente, Sim. exatamente. É Obrigada. assim, a gente tem que estar tranquila com a gente mesmo para poder dizer não. A gente tem que estar empoderada, a gente tem que estar segura de nós mesmos. E como é que vem isso? Vem através do nosso autoconhecimento. A Uhum. gente tem que saber o que a gente quer, o que a gente não quer, Uhum. porque daí a gente consegue dizer não para os outros. Né? Sim. O dia tem, o dia tem 24 horas para todo mundo, realmente tem, né? E a gente não pode esperar que todo mundo vai fazer sempre tudo o que a gente quer, porque isso não vai acontecer. É, Porque o dia de todo mundo tem 24 horas. Então, sim. assim, como dizer não, a gente tem que estar segura e eu acho que essa segurança vem muito do É. autoconhecimento. Eu concordo plenamente contigo. Plenamente. E eu não sei se eu posso já entrar, assim, nas dicas, Vamos, mas, vamos. assim, Pode sim, Fer. Se alguém tiver alguma dúvida do que a Fer abordou até agora, manda pra gente que eu vou ficar de olho. Mas se não, vamos lá. Agora que a gente sabe, né, qual é o problema que a gente tem e por que que ele existe, né? Vamos agora ouvir, então, conversar um pouquinho sobre como que a gente resolve ele, né? então, assim, ó, eu separei 5 dicas. Porque, assim, porque 5 cabe numa mão, a gente consegue começar a partir de hoje de noite, já, seja amanhã. A primeira delas é uma reflexão. Uma reflexão em relação à priorização. Por quê? É uma questão assim, ó, de saber, de identificar, perguntar pra gente qual é o nosso propósito. É uma coisa que a gente pode começar hoje de noite, a gente pode, mas isso é uma longa caminhada. Uhum. Às vezes, a gente não consegue trilhar ela sozinha. Eu tô falando às vezes, mas eu tô sendo muito gentil. Eu conheço poucas pessoas que conseguem trilhar essa questão do autoconhecimento sozinho. Porque, assim, Caros. exato. Porque, assim, o autoconhecimento, ele pode ser trilhado de uma forma, assim, muito um guarda-chuva, né? Assim, muito superficial. Mas, e aí, às vezes, a gente se engana, a gente dá um check, me autoconheci. Não, isso na minha visão, é um processo, tá? Que Uhum. ele é lapidado a vida inteira. E o que que acontece, assim, a gente dói, sabe? Então, às vezes é difícil sozinho a gente cutucar bem a ferida. Eu já trabalhei com diversos profissionais, eu tenho essa busca, assim, desde lá do terceiro ano do colégio, assim, eu vou dizer, que eu comecei com uma questão mais profunda, né? E é um processo bem intenso. Eu já fiz terapia, faço terapia, já fiz Uhum. coach, faço coach agora também, tô fazendo, Uhum. e isso ajuda muito. A É, gente tem na verdade, a gente descoberto. tem a capacidade de nos enxergar, né, por completo. A gente precisa de alguém neutro, alguém de fora, para até questionar as coisas que a gente enxerga, a nossa perspectiva, né? Exatamente. E uma coisa que eu aprendi lá na Apresentarte é, assim, quando
o João falou assim, quando eu te faço uma pergunta e tu me diz não sei como resposta, eu te fiz a pergunta certa. Uhum. E é uma coisa assim que faz. Eu também aprendi lá com o Cícero, que é meu mestre, assim, ele é meu mentor de vida agora, ele foi meu chefe. O importante é saber fazer as perguntas. E Uhum. às vezes a gente se engana, assim, né? A gente é mais confortável, a gente tem esquemas mentais já programados para ir por esse lado ou por aquele. Então, assim, a primeira dica é fazer essa reflexão, porque isso vai nos ajudar a ter o foco, vai nos ajudar a saber para que a gente tem que dizer não e dizer com convicção que a Sim. gente não vai fazer aquilo. Porque é uma decisão, é ter esse poder de decisão nas nossas mãos. E também, né, Feira, assim, pra gente saber o que priorizar, né? A gente tava falando aquele dia da regra, que eu esqueci como é que fala em português, de 80-20, Pareto, Pareto. o gráfico de Pareto. Eu vi que a Rô entrou, eu aprendi o gráfico de Pareto com a Rô. Então, assim, a gente tende, né, a apenas 20% do que a gente faz é o que nos traz o nosso resultado. E isso foi uma coisa que eu coloquei em prática no ano passado, por isso que eu quero trazer assim um pouquinho, porque eu acho que é um link ao que você está falando, né, Fer? Porque assim, a gente tende de novo a fazer muita coisa que não está alinhado, que não está nos trazendo resultado. Então, essa análise é necessária, sabe? Como a Fer falou, às vezes a gente não consegue, muitas vezes a gente não consegue fazer ela sozinha, a gente precisa de ajuda para enxergar coisas que a gente não está enxergando, porque justamente você está perdendo teu tempo, né, com coisas que não estão te levando ao teu resultado, é porque alguma coisa tu não está enxergando. Então, ter Exato. alguém que te ajude a enxergar, acho que é essencial e acho que isso é uma maneira da gente enxergar, assim, né? No meu caso, assim, um exemplo prático, né? Com a própria fotografia, né? Para quem não sabe, eu sou fotógrafa aqui nos Estados Unidos e eu lembro, assim, de muitas coisas que eu estava fazendo não estavam me trazendo contrato assinado, que era o que eu queria, sabe? Então eu tive que Uhum. analisar por uns meses, tá, o que são as coisas que eu faço que me trazem o cliente, que me traz o cliente que vai assinar o contrato, não é o cliente que só vai me perguntar, sabe? E eu Uhum. comecei a analisar essas coisas. E realmente eram pouquíssimas das coisas que eu fazia que me traziam esse resultado. Então, comecei a focar nisso, e isso me fez mais produtiva e eficiente, né? Então, é só um exemplo do que eu estava falando para ilustrar, mas é imprescindível, na minha opinião, que a gente saiba onde a gente está indo, né? Onde está o nosso propósito, o nosso coração. Exatamente. Uhum. Assina embaixo. Segunda coisa, nós tocamos um pouquinho e eu, assim, ó, eu acho que dá pra fazer uma live, um curso, uma palestra única e exclusivamente sobre isso, que é a questão de time management, né? Ai, A gente acabou falando um pouquinho, assim, mas qual que é a importância do time management? A importância é tu conseguir ter uma visão mais ampla e tu conseguir priorizar as coisas. Porque o que acontece? Quando a gente não tem isso, muitas vezes a gente tem retrabalho. Um aham. exemplo, não adianta, eu reformei aqui, tá, na minha casa. Não adianta eu querer comprar e trazer o sofá pra cá. Eu tava louca pra estar com o sofá aqui, né? Louca. Mas não adianta enquanto o gesso não tá pronto. Porque senão o que vai acontecer? Cada vez que eu for mexer no gesso, eu tenho que arredar o sofá. Aí eu vou gastar mais tempo, né, mexendo no sofá. Depois que fizerem isso, eu vou ter que limpar o sofá, vou ter que mandar lavar o sofá, vou ter que esperar alguém. Então, assim, se a gente consegue ver essas precedências, essas organizações, esses dias nós estávamos conversando, deu um exemplo até do bolo, né, também, tu não vai É, esperar botar o bolo no forno, aquela coisa, né? é, É muito importante. É é. muito importante a gente ter essa visão. Essa questão do bolo, né, Feira? O pessoal não ficar boiando na história. É porque, assim, ó, assim, modesta parte, né? O pessoal que tá na minha volta, normalmente é uma das coisas que eles percebem, assim, como é que tu consegue fazer tanta coisa num curto espaço de tempo? E pra mim, isso começou em entender quanto tempo eu preciso para cada atividade. E a partir do momento que tu sabe quanto tempo tu precisa para cada atividade, tu consegue entender quais são as atividades que tu consegue overlap, que tu consegue encaixar aqui, encaixar ali, entendeu? Uhum. Então, enquanto tu faz isso, Exato. aquilo, porque tu sabe que essa atividade demanda ao mesmo tempo ou menos que a atividade principal. E aí o exemplo Uhum. que a gente estava conversando outro dia é de fazer um bolo, né? Eu sei que o bolo que eu faço, eu preciso de 10 minutos de preparo e 20 minutos para assar. E aí, o que acontece? Eu sei o que eu posso fazer nesses 20 minutos que o bolo tá assando. Por quê? Porque eu sei o que eu faço em 20 minutos. Exatamente. Entendeu? É isso aí. É se começar a ter essas noções. Terceira coisa é uma coisa assim também que todo mundo sabe, mas ninguém faz. Disciplina. Mas por que as pessoas não têm disciplina? Por que é difícil, né? Porque com o tempo a gente tende a perder, a gente tende a desengajar quando a gente não tem o estímulo necessário.
Então, Uhum. como é que eu faço para manter esse estímulo, né? Assim, uma dica. Eu vou dar um exemplo da Dani, assim, que eu tenho postado, assim, alguns dias de manhã, essa questão de exercício. Porque eu sou uma pessoa que não sou nada fitness, mas eu Ótimo gostaria exemplo. muito de ser fitness. Gostaria muito. E a Dani, ela é uma pessoa super fitness. Então, ela me estimula a ser fitness. A Daiane também é outra amiga minha que é muito assim, né? E aí, de vez em quando a Dani vai lá, ela me lança uns desafios. Ela me pergunta, Fernanda, e aí, fez seu exercício hoje? Né? É esse tipo de coisa. Então, assim, essa questão da disciplina, como que a gente faz para manter a disciplina? É se rodear de pessoas que nos estimulem, que tenham alguns objetivos comuns. E as redes sociais hoje nos ajudam muito isso, né? Então, assim, quando tu tem. Teve um dia que ela me chamou e me perguntou se eu fiz, e era um dia que eu queria comer pizza. E aí, aquele dia, sabe o que é? Eu fiz 10 minutos de exercício, mas eu não comia pizza. Então, não é só aquilo ali. E a produtividade está relacionada com o resultado, né? Então, Sim. assim, por que eu quero fazer? Eu quero fazer exercício, eu quero estar bem com a saúde, eu quero um milhão de coisas. E aí, assim, então eu não comi pizza. E aí eu fiz um pouquinho de exercício. Ah, não fiz aquela uma hora que eu gostaria? Não fiz aquela uma hora que eu gostaria. Mas eu, pelo menos, né, fiz um pouquinho, melhorei um pouquinho ali, diminuí outras coisas que me prejudicariam em relação ao meu objetivo, e tudo Uhum. em função desse estímulo. Então, essa rede, essas conexões nos ajudam muito a manter esse nível de engajamento para que a gente tenha a disciplina necessária para atingir os nossos objetivos. Então, Perfeito. esse foi o terceiro. Isso aí, eu concordo com tudo que tu falou. Assina embaixo. Tá, eu queria fazer em 40 minutos, mas eu tenho só mais duas dicas Não, vamos lá. valiosas. Vamos lá, bora lá. A dica número 4 é a questão do ambiente. Olha só, se vocês querem, por exemplo, estudar, é muito mais fácil tu estudar quando tu tem uma escrivaninha limpa, clara, bonita na tua frente, que dá gosto de tu sentar e estudar com teu livro ali, material, aquela coisa bem caprichada, sabe? E quando tu quer trabalhar, tu tem o teu computador ali com outro monitor, aquela coisa assim, dá vontade, parece que aquilo te chama para tu fazer aquilo. Tu tem um ambiente propício para aquilo. Agora, se tu quer estudar e aí tu senta na frente do sofá com controle do teu lado, e tu é uma pessoa que adora séries. Qual é a probabilidade? Tu vai ter mais chances de ter sucesso no teu objetivo quando tem um ambiente propício para isso? Ou tu vai ter mais chances de ter sucesso quando tu não tem um ambiente propício para isso? Então, esse exemplo assim, de ter uma escrivaninha ali, eu acho que ajuda a entender assim, essa questão do ambiente. Acho que sim. Aí, eu achei interessante que tu falou, né, que ele te chama. Da mesma maneira que às vezes a gente olha pra cama e a cama nos chama, né? O sofá nos chama, a TV nos chama. Então, assim, é bem Exato. isso, né? Esteja cercado de uma coisa que vai te chamar pra te trazer o resultado que tu queres, né? Exatamente, criar um ambiente. E assim, ó, eu dei o exemplo ali de estudar, né, de trabalhar e tal, mas é muito alinhado com o objetivo da pessoa. E lembre que eu falei, a régua é individual, né? É de cada um. E a quinta dica que eu vou dar, ela é muito relacionada assim com a postura. Postura em que sentido? Tem um dos TED Talks mais assistidos do mundo, se vocês verem, é o da Amy Cuddy. A Amy Cuddy, ela fala assim, muito como a postura influencia no nosso estado emocional. E a gente já falou, né, que pessoas mais felizes, elas produzem mais, com menos esforço, e isso aumenta a produtividade. Já falamos isso. Mas tem muito, assim, também uma questão da programação cerebral. Por exemplo, assim, nós temos esquemas mentais, né, já pré-definidos. Então, quando tu acorda e tu te arruma, quer ver? Coloca uns cílios postiços e tenta ir dormir. Tu não tem vontade de dormir depois que tu colocou uns cílios postiços. Tu tem vontade de ir na festa, certo? Então, é essa questão. Se tu se acorda e passa o dia inteiro de pijama, é a probabilidade. Exatamente, alguém botou ali PNL. A probabilidade de tu querer produzir é, é menor. Porque quando tu põe pijama, teu cérebro pensa, né? Sábado, é Hora. domingo, eu Tá, vou. tá. Exatamente. E aí, É. quando tu te arruma, até teu tom de voz muda. Tem estudos que mostram isso. Às Hum. vezes tem gente que faz reunião assim, conversando em pé, tu muda até o tom de voz. Então, acho que isso Com faz certeza. bastante diferença. Na verdade, né, Fê, pra mim mesmo, assim, eu comecei a quarentena, voltando ao nosso momento, né, agora, Uhum.
eu comecei a quarentena passando de pijama, pensando, quer saber, eu não vou me arrumar, enfim, o que que eu comecei a perceber? Uma das coisas, né, que fez a minha produtividade lá embaixo, assim. E aí até que um dia eu falei, não, agora chega, eu vou levantar, vou arrumar minha cama, vou me maquiar, eu vou colocar minha roupa como se eu fosse sair. E até conversei sobre isso com a Lais, minha terapeuta também, faço terapia há muitos anos. E a Lais esteve com a gente, tá aqui Maravilhosa. há pouco tempo, maravilhosa. E eu falei isso com ela, ela me explicou justamente o que você tá falando, né? É uma questão de ligação. O meu cérebro tá muito bem treinado. Ele sabe que se eu colocar o pijama é hora de sentar no sofá e descansar ou é hora de dormir. Ele sabe que a hora que eu coloco uma camisa é a hora que eu vou trabalhar, entendeu? Então, assim, tudo muda, né? Sei lá, não é autoestima que eu quero falar, mas é como se tu ficasse mais confiante, como tu falou, muda teu tom de voz, muda tua atitude em relação à tua vida, ao teu dia. Então, isso eu achava que era uma coisa assim, por que que isso acontece, né? Que engraçado, mas não é engraçado, é fato, é científico, né? Então é uma coisa que você aprende a usar ao nosso favor, né? Exatamente. Isso aí. E, Nanda, essas foram as 5 dicas. Obviamente tem mais, como eu te falei, não são só esses 3 motivos que fazem com que a nossa produtividade Claro. caia, tem mais. Esses são os mais comuns, né? Que eu vejo assim que eu mais vejo assim no dia a dia. Sim. Eu gostaria de me colocar à disposição se alguém quiser conversar um pouquinho mais sobre algum dos assuntos. É um assunto que eu adoro, né? Fer, e antes da gente encerrar, enquanto eu tenho a atenção de todo mundo, gurias, é o seguinte, essa é a nossa última live aqui nesse perfil global, tá? Em português. Todas as próximas vão acontecer no perfil novo do Xi, que é o perfil do Brasil, tá? Que vai ser todo o conteúdo 100% em português. Então, anotem aí, é xi.project.brasil, tá? Então vão lá, seguem a gente, dividam com as amigas, porque a partir de agora a gente não vai ter mais conteúdo em português neste Instagram aqui, tá? Vai estar tudo lá. E mais uma novidade que eu queria anunciar para vocês é que o Xi, a partir deste ano, a gente está começando então a selecionar, né, a dedo as nossas embaixadoras, que são pessoas que vão obrigada, Fê. Que estão aí, que representam o nosso movimento, que levantam a nossa bandeira, que nos ajuda a ir para frente. E é com muita honra, prazer, que eu anuncio para vocês a nossa primeira embaixadora do Brasil, que é a Fernanda, que vai estar com a gente no ano de 2020. Então, a gente tem uns meses pela frente, né, Fê? A Feira esteve com a gente desde muito início do projeto, muito início, como ela falou, ela sempre esteve muito presente com a gente, sempre nos ajudou, continua nos ajudando. É um exemplo e representa muito bem o que Xi quer passar para todo mundo, o nosso legado que a gente quer deixar. Então, queria te agradecer aqui publicamente por ter aceitado o nosso convite. Tá? E te dizer seja muito bem-vinda à nossa família. Então, a Fê vai estar com a gente aí por esse ano. Depois a gente vai ver como é que as coisas continuam. Mas ela vai ser ela é a nossa embaixadora oficial do Xi no Brasil. Muito obrigada. É uma honra, porque, que nem eu te falei no começo, eu visto a camiseta do Chi, eu já vivia essa causa há muito tempo Sim. e tá contigo, criar essa conexão, essa colaboração. Sabe aquelas coisas assim que não tem preço, que tu acorda, tu tem que ficar acordado até as 11 da noite, até, enfim, tu vai ficar. É isso, sabe? É aquele Propósito, negócio que a gente né, faz. Fê? Exatamente, que a gente faz feliz. Exato. E eu vi ali que tem bastante gente aqui na live. Gente, o que vocês tiverem de sugestão de assuntos que vocês querem ver, que vocês querem discutir, colaborar, estamos super abertas, né, Nanda, para receber. Com toda Você... certeza. E é uma coisa que a gente até estava conversando, eu queria trazer para vocês, já que temos tanta gente aqui com a gente agora, é que a gente entende que às vezes tem necessidades que são de quem está mesmo no Brasil ou de alguma área específica. Mandem para a gente, assim, o nosso trabalho a partir de agora vai ser ajudar a chegar nos resultados de vocês, tendo esse foco aí no Brasil, com os recursos que a gente tem disponível no Brasil. Então, para quem não está lá ainda, não esqueçam de seguir a gente no xi.theproject.brasil. A Tá? Muito Vanessa colocou obrigada. ali que ela já quer falar sobre time management. Falaremos sobre isso, Próxima certo? live, Próxima. gurias. Agenda. Então tá, Obrigada. muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, pessoal, pelo prestígio de vocês. Uma ótima noite para todos. Obrigada, gurias. Beijo, Fê. Obrigada, gurias de coração. Ver vocês no novo perfil e até mais. Até. Beijo. Obrigadão.